falando de criptografia, tá? Bom, vocês podem ver que tem um nome aqui, bem louco, né? Sulkifis LRGH. O que é isso aqui, Franz? Franz tá viajando, né? Então, isso aqui é uma criptografia. Não é base 64. Aqui é uma criptografia baseada em substituição. Cifra de César, exatamente. Então, aqui a gente tem online uma aplicaçãozinha que ela faz a cifra de César. A cifra de César, como o nome já diz, ela foi criada pelo imperador romano César. Então, assim como a redes de computadores, que foi uma coisa que eu falei lá na primeira aula, é algo que não é de agora, é algo muito antigo e que teve como base lá o surgimento as guerras. Então, como eu comentei na primeira aula, as guerras serviram, né, como inspiração tecnológica, né, se a gente for olhar só pelo lado bom, né, tirando todo o lado negativo, né, das milhares de mortes e tudo de ruim que as guerras causaram, a gente teve um advento tecnológico. Então teve toda a parte de redes de computadores que surgiu influenciado através de guerras e criptografia que também veio antes ainda das redes de computadores, que foi surgida aí no meio das guerras. Por que surgiu? Porque basicamente eles tinham que enviar informação para diversos reinos e se essas pessoas fossem mortas ali no meio do caminho, se elas fossem caíssem em alguma emboscada, né? Se esse material caísse em mãos erradas, eles não fossem entendidos, né? Não pudessem ser compreendidos pela pessoa ali que capturou aquele pacote. Então o César, já desde o início, criou uma cifra de criptografia que o intuito era substituir as letras do alfabeto para letras para três letras subjacentes, assim, né? Sequentes, no caso. Então, por exemplo, a letra A viraria a letra D. Então, pularia três casas sempre, né? Então, esse era o mecanismo de criptografia do César. É um mecanismo simples, como vocês podem ver, mas que, para a época, servia para o propósito dele ali, né? Então, isso é um exemplo de uma cifra de substituição, né? Então, tu pega uma palavra e vai substituindo as letras com base na cifra ali. E isso foi muito utilizado nessa época, mais para essa questão aí de manter essas informações em segurança, tá? Então, aqui está escrito princípios de segurança e redes de computadores em cifra de César, tá? Bom, então, como eu comentei, a criptografia ela foi muito utilizada lá durante as guerras para manter essas informações, né, seguras, porque antigamente não tinha, né, como eu, vou ligar para a pessoa, vou mandar um e-mail, não existia isso. Então, eu tinha que mandar alguém lá, um mensageiro. Então, vai lá e avisa, né, que a gente precisa fazer tal coisa, ou vai lá e manda tal carta para essa pessoa. Então, para que essa informação não fosse capturada, eles criaram, né, mecanismos ali de proteger essa informação. Um desses mecanismos é a cifra de César, e existiram outros mecanismos, tá? Então, a gente teve também a cifra de transposição, que é essa foto aqui, ó, bem diferente que vocês estão vendo aqui, que é a cítala, ou citala. A pronúncia correta eu desconheço, mas eu acho que é cítala. Que ela é dos espartanos, né? Então até não é da nossa língua. Foi os espartanos que criaram esse cara aqui para utilizar. Qual que é a diferença, então, de uma cifra de substituição para uma cifra de transposição? O que muda é o mecanismo como o qual ela é aplicada. Então, a cifra de substituição consiste em alterar palavras. Então, por exemplo, se eu pegar o meu nome aqui, o que ele vai fazer aqui? Ele vai jogar
três letras para frente em cada um desses caracteres e vai criptografar. Ele poderia, até depois, o César utilizava esse salto de 3 caracteres, né? Mas tu poderia, por exemplo, criar uma cifra de substituição pulando para mais caracteres. Até se você procurar na internet, você vai achar cifras de César que usam outras quantidades ali de casas para pular, né? Então não pula de 3 em 3, mas pula mais caracteres, tá? Então a gente teve a cifra de César, que faz essa troca de caracteres, e a gente tem a citá-la, que o que, que ela fazia? Ela não alterava ali os caracteres, mas sim ela alterava a ordem, porque ela colocava essas informações em cima ali da citá-la, né, essa cinta ali, para de fato ler as informações. Então não era alterada ali a, as letras, não eram substituídas as letras, era alterada a fita ali, a citala, que era utilizada para ler, tá? Então era isso que era essa que é a diferença, né? Transposição para substituição. Em vez de alterar as letras da palavra, era alterada ali a citala que era colocada sob ali a tábua para ler ali a mensagem, tá? Essa que é a diferença entre essas cifras aí antigas que eram utilizadas em tempos aí medievais, tempos de guerras aí, praticamente o primórdio aí da criptografia. A criptografia, na verdade, ela é até mais antiga que isso, tá? Porque a criptografia ela surgiu já desde que o pessoal já começou a se comunicar, a conseguir de fato escrever coisas, né? Então sempre houve essa preocupação de manter essas informações ali seguras para que outras pessoas não pudessem ler. Né? Bom, teve um caso famoso aqui que foi o caso desse Bruno Borges aqui. Não sei se vocês viram esse cara aqui. Que foi aquele cara lá, até que ele desapareceu e deixou um monte de mensagens lá criptográficas e esse cara simplesmente falou que tinha sido abduzido por ET lá. Esse caso é recente, tá? Ele não é tão antigo, ele foi acho que 2019, eu acho. Mas ele usava uma cifra de substituição criada por ele, tá? Para armazenar e manter a confidencialidade daquelas informações. E aí ele até utilizava alguns símbolos também, tá? Nessa cifra de substituição dele. Então o que ele incrementou a mais de dificuldade foi além de colocar apenas caracteres ali, ele utilizava alguns símbolos também no alfabeto dele. Hoje em dia até já quebraram a criptografia dele, já sabem o que ele tinha escrito lá e quebraram utilizando uma criptoanálise, tá? Então agora a gente vai falar um pouco desse tipo de ataques, né? Que são como hoje, né? Até hoje são quebradas criptografias. Então essas cifras antigas elas tinham problemas, né? De criptografia. Então hoje se tu usar uma cifra de César, ela não é uma cifra segura, né? Porque existe algumas formas de você quebrar ela. Uma delas é força bruta. Então, quando a gente trabalha ali com uma cifra que vocês podem ver que ela tem 26% ali de 26% não, 26 alternativas, né? Porque a cifra de César ela trabalha com o alfabeto e o alfabeto tem 26 caracteres ali. Então ela é uma cifra limitada que ela poderia ser quebrada assim via força bruta, mas que normalmente essas cifras ela ainda são mais fáceis de ser quebrada via criptoanálise, ou seja, nem força bruta tu precisa para quebrar essa cifra. Então tu consegue fazer uma análise ali e identificar, né, qual que é o padrão. Então, por exemplo, vocês podem ver essa mensagem aqui, ó, Echegues, que significaria atacar ao meio-dia. Então, se vocês olhassem essa cifra e tentar identificar um padrão, vocês iam tentar, né, identificar, pô, esse E que se repete, será que ele não é um A? E aí tu tentaria identificar um padrão
e seria quebrada via criptoanálise, né? Então essa cifra ela não é segura tanto para criptoanálise, então analisar essa criptografia, quanto para força bruta, tá? Então essas cifras elas tinham esses problemas aí relacionados a esses tipos de ataque. E aí a gente teve então a mesma questão ali para a parte da Citala, que são cifras de transposição também são vulneráveis a esse tipo de análise, criptoanálise, né? E também relacionados à parte ali de força bruta. Força bruta seria que nesse caso tu tentar, né, várias formas ali até você identificar alguma ali que faça de fato sentido ali para compreender aquele material, tá? Como material complementar, eu também coloquei um vídeo, que para quem gosta aí de bastante conteúdo em vídeo, coloquei bastante vídeo aí como material complementar também, tá? Aí, beleza. A gente teve, né, aquelas cifras rudimentares, por assim dizer, aquelas cifras que eram utilizadas no passado, que ainda são utilizadas aí mais para essas questões de aprendizado mesmo, né, de entender o surgimento, a história da criptografia. E aí a gente tem o surgimento, então, da criptografia moderna, que aí a gente já vem, né, aqui foi a mudança, né, de paradigmas para a construção do nosso algoritmo, dos algoritmos mais modernos, né? Então, os algoritmos que hoje a gente tem, então, os algoritmos de hash, que a gente tem, MD5, SHA-1, por exemplo, algoritmos ali de criptografia como AES, UDES, que a gente tem hoje em dia, tá? E que são amplamente utilizados. Como eu comentei, para a parte de criptografia moderna, a gente teve ali alguns ajustes que precisavam ser feitos, né? Então, a criptografia ela não poderia mais ter aqueles problemas que ela tinha no passado. Então, o que norteia a criptografia moderna? Então, por exemplo, para mim criar um algoritmo hoje, para falar assim, esse cara é um algoritmo de criptografia, ele precisa pelo menos garantir isso. Ele deve ser computacionalmente inviável quebrar por força bruta, ou seja, eu não posso, ele não pode ser quebrado via força bruta, via computador. A gente sabe que isso aqui, né, quando iniciou o surgimento dessa criptografia moderna, a gente não tinha a força computacional que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem computadores quânticos aí que conseguem fazer um trabalho absurdo nessa questão de quebra de criptografia, né? Claro que ainda existem algoritmos ali seguros há vários anos, mas nessa época, então, era identificar ali um algoritmo que computacionalmente seria inviável quebrar por força bruta. Então, ali, algoritmos como o AES e o DES, na época, atendiam essa questão. Não quebra, mesmo que o atacante tenha exemplos. Então, por exemplo, a cifra de César, se o cara pegasse um exemplo, que nem nesse slide anterior aqui, ó, se tu receber esse exemplo aqui, você quebra qualquer coisa com cifra de César. Né? Se tu tiver esse exemplo aqui, já era. Né? Qualquer outro algoritmo criptografado com essa mesma, que nem o colega comentou, que aqui no caso está de 4 em 4, né? Você iria pegar esse exemplo e dizer, pô, não, tendo esse exemplo aqui, eu sei que aí esse cara usa, que ele pula 4 caracteres, qualquer coisa que ele escreveu, eu vou conseguir quebrar. Né? Mesmo que tu conheça muito bem o código, ele não vai ser quebrado. Então, o que acontece? Muitos algoritmos de criptografia são open source. Tá lá para te ver o, o código, né? Tá lá para te ver, algum algoritmo, por exemplo, o AES, como é que é por baixo dos panos lá o algoritmo de criptografia? Ele usa isso aqui. Mas mesmo tu vendo o código, tu não consegue quebrar. Mesmo usando técnicas de criptoanálise, então mesmo que tu use ali tu tente analisar ali com pensamento analítico humano, então tu tentar olhar para aquilo, tu não vai conseguir quebrar nem com técnicas de criptoanálise. E outra coisa que era muito importante
é garantir o envelhecimento da mensagem. Ou seja, quando conseguir quebrar, a informação não ser mais útil. Então, hoje, no mercado, a gente tem algoritmos que, por exemplo, com força bruta, seriam quebrados em 20 anos, como a gente tem algoritmos ali que seriam quebrados, sei lá, com 50 anos. Aí tem que ter também aquele entendimento, né, de quando aquela informação ela para de ser útil, né? Então, por exemplo, uma informação algo que seja atual, assim, que tu sabe, isso aqui vai ter um valor, sei lá, durante 1 ano, 2 anos. Depois disso, né? Quem pegar, para mim, tanto faz. Agora tem informações médicas, de repente, que vão ter um valor maior ali, porque, sei lá, enquanto aquela pessoa estiver viva, né, não pode vazar aquela informação, por exemplo. Então, eu vou precisar, sei lá, ter um cuidado de 100 anos ali daquela informação. Então, isso é importante também a gente analisar de acordo com a informação que vai ser protegida, tá? Então, isso é um bom ponto a ser pensado na escolha do algoritmo, tá? Que vai ser utilizado. Comentou que, na verdade, o cifra de César era útil na era antiga, exatamente. Hoje em dia não serve mais para muita coisa. Exatamente, hoje em dia é totalmente vulnerável. Tu colocar uma cifra de César e não colocar é quase a mesma coisa. A mesma coisa com o conhecido, que vocês até comentaram ali no início. Espera aí que eu vou abrir aqui, que agora nós vamos ter que comentar sobre isso. Que é esse cara aqui, o Base 64. Que até hoje, cara, a galera usa isso aqui em aplicação web e acha que tá criptografado. Gente, isso aqui não é criptografia. Isso aqui é a substituição ali dos caracteres que eu posso simplesmente vir aqui fazer o decode, quer dizer, então eu fiz o encode, eu posso vir aqui e fazer o decode. Não existe criptografia nisso aqui. Qualquer um com né? Qualquer um consegue interpretar ali que é um base 64, fazer ali o decode e buscar aquela informação. Então, o base 64 ele pode ser usado para essa parte ali ele é muito utilizado para essa parte da web ali para não quebrar caracteres. Então, por exemplo, até se eu fizer isso aqui, ó, vou botar até um acento, vou botar vários espaços, vou pegar isso aqui, ó, e encodar. Ó, você pode ver que sumiu o espaço, ó. Tá? Isso é útil para, por exemplo, quando eu for botar numa URL de uma aplicação web, não ficar aqueles porcentagem 20, né, que é aqueles espaços. Então, até se eu pegar esse cara aqui agora, vocês vão ver que tem um espaço. Então, ele é útil para essa questão de manter um padrão ali na parte web, mas não para a parte de criptografia. Se tu quer manter a informação confidencial, não usa base 64. Tá? Base 64 não é útil para manter a informação confidencial, porque é facilmente quebrado. Então acontece demais, eu fazia muito teste em aplicação web, onde os desenvolvedores deixavam coisas comentadas em base 64 na, no código, que era credenciais, sabe? Credenciais de teste da aplicação, credenciais da aplicação. Então, base 64 não é garantia de confidencialidade. Algum algoritmo de hash poderia ser usado, ou de criptografia por si própria. Então, a gente poderia, sei lá, o MD5, tá? Eu vou só usar como exemplo, né? Um algoritmo já seguro também, tá? Então, se eu quisesse criptografar Francis Vargas, ele geraria esse hash para mim aqui, ó, que é Francis Vargas, tá? Lembrando que hash não tem como tu fazer o decode de hash, tá? Então, se eu for lá em uma aplicação web e botar lá MD5 decoder e colocar esse cara aqui, ele não vai me voltar para Francis Vargas, tá? Pode acontecer no caso de MD5? Pode, porque MD5 é um hash muito antigo e já vulnerável. Então, vai ter algumas aplicações web que para alguns hashes muito conhecidos como esse aqui, ó, esse aqui é um hash bem conhecido. Hash de 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara aqui, se tu jogar em um decoder de MD5, ele vai te trazer.
porque é um hash conhecido. Mas o princípio do hash é não ter volta da informação normal, né? Outra coisa, eu poderia usar uma criptografia normal, né? Sei lá, aí, deixa eu ver se tem alguma, se é que tem algum site aqui. Deve ter algum site. Achei um aqui. Vamos ver se esse vai. Ah, sim, foi. A mensagem aqui estava errada, não. Tava dizendo pelo menos 16. Na real, tem que ser 128. Aqui. Então a gente tem uma. Então aqui a gente tem uma criptografia, né? Então se eu quisesse cifrar essas informações, eu teria que usar uma chave de 128 bits, tá? Então não seria 16, que é como estava dizendo ali. Então, aqui é uma mensagem onde eu cifrei com uma cifra CBC com uma chave tal. Então, a chave que eu criei foi essa, mas eu poderia, né, criar usar uma outra chave, tá? Então, não necessariamente precisa ser 1 e 0, tá? Então, eu poderia usar qualquer outra informação ali que eu quisesse, né? Então, se eu trocasse, sei lá, por um A aqui, sei lá, o que eu quisesse aqui, né? Então, isso aqui é bem tranquilo, tá? Então, o importante era ter essa quantidade mínima aqui de caracteres. E aí, se eu quisesse, então, proteger uma informação, eu não usaria base 64, tá? Então, lembre-se disso. Base 64 é inseguro, não garante confidencialidade, não garante integridade. Já esse cara aqui garante. O MD5 já é um hash inseguro. A gente vai chegar lá, tá? Mas estou dando um spoiler aqui. Não recomendo usar MD5. Não, base 64 não é criptografia, tá? Isso tem que estar claro, não é criptografia. Base 64 é um encode de caracteres, somente um encode. Como eu comentei, ele é útil, bastante utilizado na parte de web ali, para fazer esse encode, remover espaço, né? Remover aqueles caracteres desnecessários, deixar uma URL mais aparentável, pode ser útil em alguns encode. Às vezes o pessoal usa para fazer uma cifra e aí sim, tipo assim, o output trazer em base 64, mas base 64 é um encode, tá? Não confundam isso. Não existe segurança nenhuma em base 64, tá? É aquela questão muito de segurança por obscuridade, sabe? Do tipo assim, tu não tá ali, mas tá ali, entendeu? Tipo assim, botei um base 64, não tá. Claro que uma pessoa leiga, tu vai mandar um base 64 para uma pessoa leiga, a pessoa leiga vai dizer, calma, o que é isso? Mas qualquer pessoa que tem um base, conhecimento de TI, ele vai identificar que aquilo aí pode ser um base 64 e vai conseguir ler aquela informação, tá? Então, em caso de você querer garantir integridade e confidencialidade, utilize criptografia. E aí pode utilizar hashes ou algoritmos de criptografia como o AES aqui, por exemplo. Qual que é a diferença? Uma coisa que eu até já comentei antes. O hash não tem rollback. Então eu faço o hash é bastante utilizado para senhas, né? Então eu faço o hash e aí com, eu não consigo, né, ter esse rollback, a não ser que eu faça lá depois uma comparação de hashes lá, né, para saber essa informação. Mas o hash não tem rollback. A partir desse cara aqui, eu não deveria conseguir voltar para esse cara aqui. Agora, a criptografia, sim. Então, se eu pegar esse texto aqui, pegar essa chave aqui, com a mesma cifra, tá aqui o texto de volta. Criptografia eu consigo voltar. Não é que não o base 64 ele não é útil, é isso que eu tô falando. Ele é útil pro propósito dele, que é a parte de encode. Ele não é útil para proteger a informação, tá? É só essa questão que não é criptografia. Beleza. Isso aqui eu vou mais comentar por cima. Aqui é um problema do Shor, tá? O Shor é uma operação lá, né, aritmética ali que nos permite ali fazer operações ali com binários, né?
Então, aqui é só um exemplo, tá? Eu não vou entrar tão a fundo, é mais para demonstrar o porquê que essa criptografia é importante, porque criptografia em Shor, ela é usada até hoje, não só ela, tá? Ela é usada dentro de algoritmos modernos, mas é mais para trazer uma visão para vocês. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que a gente vai criptografar a palavra abacate, que é Shor, tá? Com com essa chave aqui, ó. A gente tem o abacate e a gente tem essa senha aqui. Aí nós vamos pegar a primeira letra, que é o A. Aí isso aqui pode ficar um pouco confuso para quem não fez a introdução à computação, né? Mas, enfim, é mais para trazer esse conceito, né? Então, como vocês sabem, né, tudo no computador é zeros e um, né? Então, o computador ele não entende o A, não entende o B, ele entende 0 e 1 ali. E se a gente converter o A para binário, ele vai dar esse valor. Como é que ele dá esse valor, Franz? Aquela questão lá da tabela ASCII. Para quem é novo, tá? Não se preocupem com isso, que isso aqui vocês vão se aprofundar lá na parte de, de introdução ao computador. Eu gosto bastante dessa parte. Sempre que eu tenho louco para tudo, né? Então aqui a gente tem, ó, vocês podem ver que tem a tabela ASCII aqui, né? Então, qual que é o número que a letra tal representa, né? Então, isso aqui é legal também conhecer um pouco aqui, tá? Então, existe a tabela ASCII aqui para que vocês entendam, ó, assim, o A maiúsculo, aqui, né? O número dele, 65, aqui. Então, essa questão aqui. Isso aqui faz com que a gente consiga, né, converter, então, em binário. Aí a gente consegue saber qual que é o número, né, em binário dessa letra. Aí tem as operações, quando vocês forem fazer introdução à computação, vocês vão aprender a fazer conversão de decimal para binário, binário para decimal, fazer soma de binário, vocês vão se aprofundar nisso. Mas essa é só para vocês entenderem que aqui é o A em binário. E aí, lá em introdução à computação também, vocês vão ver o Shor, vocês vão fazer a operação com o Shor, vocês vão ver tudo isso aí. Tá? Aí, a regra do Shor é se eles forem iguais, dá zero, se eles forem diferentes, dá um. Então vocês podem ver aqui, né? Eles são diferentes da um, eles são iguais da zero, eles são iguais da zero, eles são diferentes da um, eles são diferentes da um, eles são diferentes da um, eles são iguais da zero, são iguais da zero. Então essa é a regra da operação do Shor. Como eu comentei, vocês vão ver isso com mais profundidade em introdução à computação. Quem já viu, já fica mais claro de entender. Então, a criptografia Shor, ela era feita em fluxo. Então, a saída da letra A seria esse output aqui. E aí, para a letra B, a mesma coisa. A gente pegaria B em binário, pegaria a Y em binário e faria a operação. Tá? Então, é mais para entender. Aí, o Shor, ele funciona em fluxo, tá? Então, que seria em fluxo? Ele começa do A e vai até o final o abacate aqui. E aí ele vai cifrando, né? Tudo isso e o output vai ser essa questão aqui. Aí isso aqui tu pode converter isso aqui para um decimal, depois para uma letra, né? Aí fica a cargo ali da criptografia. Mas por baixo dos panos é assim que uma criptografia em Shor funciona e que é muito utilizada ainda hoje porque ela é usada em algumas partes, ali, em alguns fragmentos de alguns algoritmos mais modernos. Tá? Aí tem alguns problemas, tá? Da criptografia em Shor, que é uma das criptografias também, uma das primeiras criptografias lá modernas utilizadas, tá? Então Shor surge como uma das primeiras criptografias modernas, é usada até hoje em algumas partes de alguns algoritmos mais modernos. Só ela não é segura, mas ela com outros mecanismos torna ela segura. Aí tem alguns problemas da criptografia em Shor, tá? Que é se tiver uma cópia do original, descobre a chave. Se a chave tiver no texto aqui, né? Então, se a chave fizer parte do texto, vai zerar tudo e vai descobrir qual que é
qualquer chave, né? Então vai ficar fácil de descobrir. Se repetir a chave também compromete o algoritmo, porém ele é fácil de implementar e usado para pequenas coisas em parte de grandes algoritmos como o RC4. Então, como eu comentei, o Shor ele tem vários problemas, mas ele é usado em algumas frações de algoritmos modernos que a gente usa hoje, tá? A gente tem alguns tipos de algoritmos. E aí eu queria já comentar um pouco sobre esses tipos, porque é importante a gente saber a diferença. Aqui a gente não vai se aprofundar tanto, porque é uma cadeira de princípios, né? Mas quando eu dou a cadeira até de segurança desse sistema, a gente se aprofunda bem mais nesses tipos de algoritmos, tá? A gente entra mais a fundo. Então, é importante para vocês entenderem qual que é a diferença de um algoritmo simétrico e de um algoritmo assimétrico, tá? Então, a gente vai entrar um pouco nisso agora, a gente só tem 10 minutos, mas a gente vai voltar nisso na semana que vem. Bom, de maneira muito simples, um algoritmo simétrico é um algoritmo que é esse cara aqui. Cadê o cara aqui? Cadê o AES? Tá aqui o AES. O AES, como vocês viram aqui, cifrou com essa chave aqui. Então, a gente tem essa chave aqui que cifrou, tá? Então, pegou nosso texto aqui, ó, Advanced Crypto AES, é simétrico. Olha aqui que curioso. Falou que é simétrico. Mas como é que então eu diferencio se ele é simétrico, se ele não é simétrico? Vocês podem ver que eu cifrei ele com essa chave e eu decifrei ele com a mesma chave. E isso significa que ele é um algoritmo simétrico. Ele é um algoritmo que cifra e decifra com a mesma chave. Então, o AES é um algoritmo simétrico porque ele usa a mesma chave para cifrar e a mesma chave para decifrar. Aí, beleza. Surgiu um problema, tá? Que é o seguinte: eu preciso mandar essa chave para alguém, porque assim, ó, vamos supor, além de guardar minhas informações encriptadas, eu quero mandar, sei lá, essa informação que ela tá encriptada aqui. Só que para mim mandar, eu vou ter que mandar minha senha. Ah, que problema, né, cara? Ter que mandar minha senha aí, e aí vazar minha senha lá e aí ferrou, né? Aí acabou com toda a integridade e confidencialidade das minhas informações. Então o pessoal falou, pá, cara, a gente tem esse problema no compartilhar a chave, né? Como é que a gente resolve isso? Aí foram lá os caras e criaram o algoritmo assimétrico. Que o que é a diferença do algoritmo assimétrico? Ele tem duas chaves ou mais. Normalmente, esses algoritmos assimétricos, ele vai ter uma chave pública e uma chave privada. O que vai acontecer? Eu vou cifrar a informação, então, com a minha chave privada e vou mandar para o Arthur, por exemplo, a minha chave pública. Então, por exemplo, Arthur, tá aí a minha informação, tá aqui a chave pública. Sempre que tu for ler algo meu, tu usa essa chave pública aí para decifrar as informações. Aí, caso o Arthur consiga ali ter acesso a essa chave pública, se ela vaza, eu ainda assim eu vou ter minha chave privada protegida. Então eu resolvo esse problema de compartilhamento de chaves. Então é por isso que o algoritmo assimétrico surgiu. Isso tem que estar claro, gente. Algoritmo simétrico usa a mesma chave para cifrar e para decifrar. Algoritmo assimétrico usa duas ou mais chaves, uma para cifrar e a outra decifra. Aí o pessoal usa aquele conceito de chave pública, chave privada, e aí às vezes o pessoal fala assim, então a chave pública é a que cifra e a chave privada é a que decifra, tanto faz, vice-versa, tá? Então, você pode ter uma chave pública que cifra ou uma chave pública que decifra, só que ambas têm que fazer coisas diferentes, tá? Então, tem que ter uma chave para cifrar e uma chave para decifrar. Agora, se a pública cifra, se a privada decifra, isso aí fica a cargo da implementação. Normalmente, né? Aí vai muito da implementação, tá? Varia bastante isso aí. Mas tem que ter claro esse conceito de que um algoritmo assimétrico vai usar uma chave diferente para cifrar e uma chave diferente para decifrar.
Tá? Uma coisa que é legal, sabe essa... Aqui, ó, eu estou navegando no site seguro, né? Podem ver que o meu site é seguro. O SSL, essa parte aqui de conexão com o cliente-servidor, ela utiliza as duas. Ela utiliza tanto uma criptografia simétrica quanto uma criptografia assimétrica. Por quê? Ela usa uma criptografia assimétrica com o servidor. Então, com o servidor dessa aplicação, eu uso uma criptografia assimétrica. Mas para não transitar nenhuma chave, porque assim, ó, o que acontece? Meu navegador entrou aqui. Aí o servidor tem lá, né, a chave privada lá no servidor e me manda a chave pública dele, né, para mim ver as informações ali criptografadas. Então ele me manda a chave pública. Só que ele não me manda a chave pública em texto plano, né? Ele me manda a chave pública cifrada em uma chave simétrica conhecida. Então, por isso, né, que nessas comunicações é utilizada as duas criptografias. No caso das blockchain, lá, das criptomoedas, também são utilizadas mais de uma criptografia para manter segura essa comunicação, tá? De vazamento de chaves, né? Então, por exemplo, vamos supor que nós dois, nós estamos aqui, ó, usando a AES, mesma chave. Aí eu mandei esse algoritmo para ti. Mandei para ti, e aí eu mandei a minha chave, tive que mandar a chave, né? Porque como é que tu vai ver a informação? Junto. Vamos supor que a chave vaze. Cara, complicou, porque agora qualquer um observa aquela informação, né? O que muda é que eu vou ter mais de uma chave, aí eu consigo garantir a segurança de pelo menos uma dessas chaves. Então, por exemplo, eu posso, vamos supor ali, que nem na parte de aplicação web, vou ter lá meu servidor com a chave privada do servidor e eu vou mandar a chave pública para vocês conseguirem ver a informação do meu site, entendeu? Tipo assim, para pelo menos ver a informação do meu site. Então, qualquer um ali que acessa o site, qualquer navegador, vai ter acesso a essa chave pública para ver a informação do site. Agora, imagina se eu usasse uma criptografia simétrica para esse caso. Eu ia ter que mandar a chave privada do servidor, que é a mesma que criptografia lá as informações privadas do servidor para a internet, entendeu? Então aí eu teria um problema de confidencialidade. Ali no caso do algoritmo simétrico ainda é duas ou mais. Tu pode ter chaves específicas para determinados acessos. E ele surgiu mais para se resolver esse problema do compartilhamento da chave, né? Então, o que o pessoal usa bastante por exemplo, eu te mando minha chave pública. Vamos supor que a gente quer manter uma comunicação segura, tá? Eu mando minha chave pública para ti e tu escreve para mim, e aí, França, beleza? E aí tu cifra com a minha chave pública. Não tem como fazer rollback dessa informação. Tu não consegue decifrar ali porque tu não tem minha chave privada. Mas eu consigo ler. Então daí tu vai mandar para mim, só o França consegue ler, porque eu cifrei com a chave pública dele, só ele consegue ler. Então eu posso mandar para o França que ele vai ler com a chave privada dele. E aí eu não precisei te mandar minha chave privada. Eu só te mandei a minha chave pública, entendeu? Tipo assim, tô te mandando um arquivo, vamos supor que tu quer me mandar um arquivo. Aí tu fala assim, França, eu quero te mandar um arquivo, mas é confidencial. Aí eu falo, não, beleza, eu vou te mandar minha chave pública. Aí eu te mandei minha chave pública. Aí com essa chave pública, tu só vai conseguir cifrar as informações. Aí tu vai lá e cifra. França, tô te mandando as informações confidenciais, cifradas com a tua chave, e aí eu te mando. Aí mandou para mim, tu não vai, depois que tu cifrar, tu não vai conseguir ler mais, porque tu não vai ter a chave privada, né, para ler a informação. Tu vai me mandar. Se alguém capturar esse pacote no meio do caminho, não tem problema, porque vai estar criptografado, o cara não vai conseguir visualizar. Aí vai chegar em mim e eu vou conseguir ler, porque eu tenho a chave privada em casa. Aí vamos supor que eu quero te responder também, eu quero te mandar uma mensagem. Me manda na chave pública aí, criptográfico com a tua chave, eu não vou conseguir ler, porque eu tô com a tua chave, né? Só a privada, só a decifrar. Mando para ti, tu vai conseguir ler. E caso caia em mãos erradas no caminho, ninguém vai conseguir ler. Tem um vídeo meu que eu faço ali uma criptografia com Hansa, para quem quiser se aprofundar. Peraí. Vou pegar um. Então aqui, ó, eu vou até colocar como material complementar que nesse cara aqui eu uso um AES em Python para cifrar. Ó. Então vocês podem ver aqui que eu estou usando uma função em Python e AES para cifrar com essa chave aqui um arquivo, tá? Então
Vocês podem ver aqui que eu usei uma criptografia simétrica, então ele cifra e decifra com a mesma chave. E aqui a gente já tem um problema, né? Porque a chave está no código. Então, por exemplo, o ideal aqui seria usar uma criptografia assimétrica, né? Porque daí eu mando uma chave para cifrar as informações no ransom e eu tenho a chave para decifrar, né? Seria o mais adequado nesse caso. Né? Mas enfim, só mostrando para vocês essa questão aqui de criptografia. E vocês já podem ver aqui um ransom. A ES é usado no ransom? É usado em alguns casos, tá? Porque, por exemplo, eu poderia criptografar até o arquivo depois que executa esse arquivo, seria uma alteração, uma opção, né, para deixar criptografada essa chave. Ou eu uso uma criptografia assimétrica para não ter esse problema aqui de ter risco da minha chave vazar, porque eu vou mandar uma chave, cifrar com ela, mas eu só consigo depois decifrar e o pessoal vai pedir resgate, o pessoal vai precisar da outra chave, né, para decifrar. Mas vamos voltar um pouco então sobre o que a gente comentou na última aula, tá? Inicialmente, né, salientar e deixar claro para todo mundo, né, o que a gente comentou na última aula, que base 64 não é criptografia e não é uma solução para segurança. Lembro que eu comentei na última aula, ela é uma solução ali para encode de caracteres, ela é muito utilizada em aplicações web, para fazer um encode ali de certas strings, né, para não deixar, por exemplo, para não deixar espaçado algo na URL, pode ser também utilizado em conjunto com uma criptografia, por exemplo, fazer uma base 64 da mensagem e depois criptografar, mas ela por si só a base 64, não é medida de segurança nenhuma, porque como vocês podem ver aqui, qualquer um consegue decodar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o meu nome é Francis, se eu fizesse o decode dessa base 64 aqui, ó, uma simples aplicação já me traria, tá, o resultado. Então, como ela não tem nenhuma chave secreta, não tem nenhum procedimento de criptografia, é simplesmente um decode, ela não é um processo seguro, tá, para guardar ou para deixar de maneira obscura as informações, tá? Então, isso aqui tem que estar bem claro para todo mundo, que base 64 não é criptografia, tá? E não é uma maneira de proteger. Antigamente, o pessoal comentava muito sobre segurança por obscuridade, né? Que é essa questão de, tipo assim, não deixar claro para o atacante. E aí a base 64 era muito utilizada nisso também, e tinha outras técnicas também que o pessoal usava, que era, por exemplo, remover toda a indentação do código-fonte, para deixar o código-fonte todo junto ali, dificultando, né, para quem fosse ler aquele código, fazer uma análise sobre ele. Mas isso já é comprovado que é bem ineficiente, tá? Então, olhando pelo âmbito de segurança, a gente não acredita mais em segurança por obscuridade, tá? Então, a gente deve evitar trabalhar com esses conceitos aí, porque já são conceitos que ficaram no passado e que já se mostraram bem ineficazes, tá? Então, gostaria de iniciar pontuando essa questão do base 64, porque isso acontece bastante, tá? Até hoje tem desenvolvedor que acredita que colocar a informação em base 64 ela está segura, sendo que, né, qualquer aplicação aqui para fazer decode de base 64, pode ser uma aplicação web, tu consegue fazer isso direto pelo terminal do seu computador também. Então, qualquer solução que faça decode de base 64 já conseguiria ler aquela informação, tá? Então, base 64 não é e não deve ser utilizado como medida de segurança, beleza? A gente viu também algumas soluções de criptografia e hash, tá? E aí eu queria até comentar com vocês qual que seria a principal... a gente comentou, né, sobre a principal diferença entre criptografia e hash, né? Que o hash ele não tem rollback, né? O hash ele se transforma numa string ali de tamanho único ali, né? E eu não consigo recuperar essa informação. Já a criptografia eu consigo fazer o decrypt e o encrypt, né? Eu consigo depois decriptar a informação que eu criptografei. Outra coisa que é importante a gente entender é quais são os casos de uso, tá? Que são mais comuns. Então, lembra que eu comentei lá, a gente tem
os pilares da segurança, né? Então, tudo que a gente trabalha com segurança, eles visam reger aqueles pilares, que são integridade, disponibilidade, confidencialidade, né? Então, por exemplo, a criptografia como um todo, né? Aí comentando um pouco sobre criptografia e hash, toda essa estrutura, ela vai atuar em dois desses principais pilares, né? Que seriam de confidencialidade e integridade, sendo que o hash ele é mais utilizado para a parte de integridade. Por quê? Que foi aquilo até que eu comentei numa aula, né? Então, se eu fizer o hash de um documento de texto, ele vai me trazer um hash lá, por exemplo, vou fazer um hash SHA-1 de um documento de texto, de um Word. Se eu editar qualquer espaço, qualquer coisa que eu edite no arquivo, vai mudar totalmente o hash. Então, o hash ele me traz a informação de que aquele documento ele está íntegro, que ele não foi alterado. Então, o hash ele é muito utilizado também para essa parte de integridade, tá? E a criptografia também é usada aí para essa parte de integridade, mas também é muito mais usada para a parte de confidencialidade, né? Para deixar aquelas informações confidenciais criptografadas e somente, né, quem pode ter o acesso consegue ler essas informações. Então, um exemplo bem claro seria o hash ele trabalha mais no princípio de integridade e a criptografia, que como nós conhecemos, trabalha mais no quesito de confidencialidade, tá? Então a gente pode integrar as duas, tem soluções que integram hash com criptografia, algumas soluções mais robustas, mas mais para a gente ter um entendimento, né, de aplicabilidade de cada uma dessas tecnologias, tá? Então, como eu comentei na última aula, o hash, ele simplesmente ele gera uma string, né, de valor único. Então, aqui a gente tem um MD5, que como eu comentei na aula passada, não é um hash mais seguro, tá? Ele já é um hash que ele é inseguro, que ele já tem problemas de segurança, mas ainda assim acaba sendo utilizado. Por quê? Porque tem muito desenvolvedor que no momento lá de codar a aplicação, de desenvolver a aplicação, ele, né, não muitas vezes ele não tem esse conhecimento se esse hash ele é seguro ou inseguro, e muitas vezes ele não vai se preocupar tanto com isso, né? Então a gente já tem hashes mais seguros e mais apropriados para determinadas coisas, como por exemplo, para a parte de senha, tem dois hashes aqui que são os líderes de mercado atual, tá? Que é esse cara aqui, o Bcrypt, tá? Ele e o Argon 2. Esses dois caras aqui são os melhores que a gente tem, tá? Para a parte de hash de senha em aplicações, tá? Então, vou até colocar no TDL para a gente fazer uma pesquisa sobre esses dois hashes, tá? Porque são bem importantes. Até eu estou dando uma cadeira que é exclusiva de segurança da informação na segunda-feira e a gente fez um trabalho sobre esses dois hashes e teve vários alunos que já aplicaram esses dois hashes nas empresas onde eles trabalham, né? Porque são hashes bem mais seguros, trazem muito mais segurança para uma aplicação do que você usar um MD5 ou até mesmo um SHA-1 aqui, tá? Para criptografia. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que aqui eu tenho um SHA-1, né? E aqui eu tenho um MD5. Vocês podem ver que o tamanho da chave já muda, tá? Então, o que muda referente ao hash aqui, né? Então, por exemplo, assim, vou pegar um SHA-512 aqui, né? Olha o tamanho da chave como aumentou, né? O tamanho do texto gerado, né? Do hash. Então, o que muda é o tamanho dessa hash e por que isso deixa mais seguro? Porque, na verdade, eu acabo tornando muito mais difícil a questão da colisão. Lembra aquela questão que a gente comentou do hash? Porque o que acontece? O MD5 ele tem colisão. Tem certas strings que eu posso botar aqui, por exemplo, sei lá, botei Francis, por exemplo, meu nome, né? Tipo assim, fiz um hash de Francis. No MD5, dependendo da outra string que eu coloco, por exemplo, eu escrever Vargas e gerar, ele pode gerar o mesmo hash, porque ele tem uma quantidade aqui finita de caracteres, entendeu? Então ele pode gerar colisão e isso acaba gerando insegurança para o algoritmo de hash. Então, quanto maior o tamanho do hash,
menos suscetível ele está para colisão. Consequentemente, mais seguro ele está. Porque é isso que torna um hash inseguro. Por quê? Aí vocês podem pensar, vamos supor aqui, ó, eu tenho lá no meu banco de dados, tá? Estou na minha aplicação web. Aí o usuário botou a senha lá, francis@123, por exemplo. Beleza, tá lá no meu banco de dados. O que fica salvo no meu banco de dados? O hash. Não fica salvo lá, muitas vezes, a credencial, né? Vai ficar em forma de hash. Aí vamos supor que o cara vai autenticar lá e bota assim, sei lá, francis, arroba, sei lá, teste 123. E na hora que ele gerar o mesmo hash que esse cara aqui. Ele vai conseguir se autenticar com uma senha diferente, entendeu? Então a gente tem um problema de colisão com duas strings ali gerando o mesmo hash. Então isso pode acontecer, tá? Isso gera um problema de segurança nesse quesito. Outra coisa que pode causar problema, aquilo que a gente até comentou, eu acho que até depois eu posso trazer um pouco de parte prática sobre isso, que é como é que ocorre a quebra de um hash, né? Então, deixa eu ver até se eu consigo abrir aqui. Isso aqui é um Kali Linux, tá, pessoal? Para quem não conhece, é um sistema operacional que ele vem com algumas soluções de segurança, tá? Algumas soluções aí já, algumas ferramentas já para que utiliza segurança. E aqui eu vou mostrar para vocês uma solução que é o John the Ripper, tá? Esse cara aqui ele é muito utilizado para quebrar credenciais, tá? Então, eu já deixei algumas palavras aqui, ó. Eu tenho uma palavra criptografada em SHA e em MD5, tá? Então, aqui a gente tem um hash MD5, por exemplo, tá? E aí, por exemplo, se eu fosse quebrar esse cara aqui, ó, eu não precisaria passar o formato para ele, tá? Isso aqui não é para se aprofundar tanto, tá? Na parte técnica, mas para mostrar para vocês o conceito prático disso, tá? Mas, por exemplo, eu não precisava especificar aqui diretamente o tipo de hash que ele tá? Porque o que acontece muito, tá? Isso aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer um teste de segurança numa aplicação e aí você coleta um hash, muitas vezes você vai ter um pouco de dificuldade, dependendo do hash, para identificar, né, qual hash ele é. Então, tu vai ter que rodar o John ali naquela palavra e simplesmente aí, como eu estava comentando, não necessariamente eu preciso especificar, tá? O porquê que eu especifiquei aqui? Para fazer uma quebra muito mais rápida, né? Porque se eu estou passando o algoritmo, eu já estou dizendo para o John que esse cara é um MD5, ele vai trabalhar de maneira mais facilitada. Como é que esse cara funciona, tá? Só para vocês entenderem como é que acontece esse tipo de ataque. Isso aqui a gente chama de Rebel Table, tá? O nome desse ataque aqui. Que é basicamente o quê? A gente tem uma lista aqui, essas word lists aqui, elas são padrão do Kali já, tá? Então, como comentei, isso aqui é um sistema próprio para ataques de segurança, tá? Então, ele já vem com algumas word lists, essas word lists tu consegue achar no GitHub, público aí também, em algumas aplicações, em alguns sites da internet você acha também, tá? E aí, como é que é o processo, tá? Ele vai pegar uma lista de palavras, tá? E aí vai ter lá, sei lá, 1, 2, 3, Ubra, sei lá, cachorro 1, 2, 3, vai pegar um monte de lista de palavras que vai ter nessa lista aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o hash. Aqui, como eu estou passando que é um MD5, ele vai já fazer o hash MD5 e fazer a comparação entre as palavras. Agora, se eu não passasse o hash MD5, o que ele faria? Ele iria gerar um hash de cada tipo e fazer essa comparação. Então, por exemplo, vou gerar um hash bcrypt e tentar comparar. Vou gerar um hash SHA-1 e tentar comparar. Vou gerar um MD5 e tentar comparar. Ele faria isso com todas as palavras. Então, vocês podem já imaginar que, né, se eu não especifico aqui o tipo de hash, vai demorar muito mais, né, para essa palavra ser quebrada. Agora, como eu estou falando aqui para ele já, ó, esse cara aqui é um MD5. Então, o que ele vai se concentrar? Ele vai pegar uma lista ali, que vai ser esse password list aqui, ele vai pegar todas essas palavras nessa lista, vai ler a palavra, fazer o hash dessa palavra, comparar as duas. Se as duas derem igual, ele te traz o resultado da palavra quieta. Então, como vocês podem ver,
não existe rollback do hash. Eu não estou fazendo o decrypt da palavra. Eu tô fazendo o hash de uma palavra e comparando ela com a outra. Entendeu? Então, esse é um processo de ataque aí, tá? Para quebra de hash. Então, por exemplo, aqui eu tenho, então, uma palavra que ela está criptografada em MD5, tá? Que é a palavra 1, 2, 3, 4, 5. Um hash bem conhecido aí. E aí aqui eu vou passar para ele, né? Ó, ele está em MD5, então a ferramenta aqui ele vai se concentrar em varrer a lista, transformar todas as palavras da lista em MD5 e começar a fazer comparação, né, entre as palavras. Aí vocês podem ver que ele quebrou bem rápido, tá? Então, como eu comentei, por eu ter passado já o padrão, que é MD5, ele quebrou bem rápido. Agora, se eu não passo esse padrão, tá? Ele ia demorar bastante, porque como eu comentei, ele ia tentar diversos tipos de hash, tá? E a mesma coisa, então, por exemplo, se eu quisesse fazer para SHA-1, né? Então aqui eu tenho uma palavra que ela tá em SHA-1 aqui, ó. Vocês podem ver aqui que até o tamanho da string é maior que o MD5, né? E aí, se eu quisesse fazer o mesmo processo aqui para um SHA-1, eu iria passar aqui, ó, esse cara é um SHA-1, a palavra tal, e ele iria quebrar. É a mesma string, só que, né, com hash diferente, ao invés de um MD5 é um SHA-1. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é como, né, são feitos esses ataques aí para essas quebras de senhas. E aí, o porquê que o MD5 ele é mais, né, vulnerável que o SHA-1? Porque o tamanho aqui dele é menor, então o tamanho dele aqui é menor, ó, você pode ver que ele é menor que essa que é o hash gerado pelo SHA-1. Isso aqui permite ele ser mais suscetível a ataques de colisão. Então, por exemplo, pode acontecer de, por exemplo, eu ter outra palavra, além de 1, 2, 3, 4, 5, que gere o mesmo hash. E aí eu tenho, né, vários problemas aí para garantir a integridade daquilo e também para garantir, né, a segurança daquilo. Vamos imaginar aquele exemplo do arquivo que eu comentei para vocês, né? Então eu tenho um Word lá, tá bonitinho, o Word tá redondo, eu não editei nada, mandei para a pessoa lá, mandei com hash. Vamos supor que o cara vai lá e edita certos caracteres específicos, o cara gera um novo hash e deu colisão e gera o mesmo hash. Isso pode acontecer, porque a gente já sabe que o MD5 ele é vulnerável à colisão. Não é, não é tão rápido assim achar uma colisão? Não, até por isso demorou anos, né, para identificar colisões. Mas ele já é inseguro devido a isso. Então vamos supor, eu tenho um documento Word, fiz o hash, o cara foi lá, alterou várias coisas, gerou o hash e gerou o mesmo hash. Pô, acabou o critério de integridade. Porque eu consegui editar o arquivo e o hash não editou. Então, né, a gente consegue ver que a gente quebrou ali o princípio da integridade, logo esse hash ele é inseguro. Então, o que a gente precisa para ter um hash seguro é um hash que ele não tenha problema de colisões, né? Que ele não tenha essa questão de colisões para que a gente tenha, de fato, um valor único para cada cadeia de caracteres ali de entrada. Então, só que é aquilo, né? O poder computacional está aumentando, mais testes estão sendo feitos e conforme o tempo vai passando, alguns hashes vão ficando inseguros e vem entrando novos, né? Então, o Bcrypt e o Argon, por exemplo, são hashes que eles são bem utilizados para a parte de senhas. E por que eles são tão seguros? Porque eles usam algumas variáveis bem interessantes, como, por exemplo, o tempo de processamento, o tempo de clock do momento que é feito o cálculo do hash. Então, vai ser até bem legal vocês depois se aprofundarem um pouco, porque ele traz algumas tecnologias diferentes para essa questão de hash, tá? Mas existem hashes ali que tem tamanhos maiores, como vocês podem ver que o SHA-1 ele já é maior que o MD5, né? Mas ele já é inseguro, tá? Esse cara aqui ele também já é inseguro. Então, até aqui na aplicação a gente tem a gente fez o primeiro hash com SHA-1, a gente tem o SHA-256, que já é mais seguro, né? E a gente tem o SHA-512 aqui, que já é bem mais seguro, que é essa questão de colisão. O único problema é que a gente gera, né, uma chave muito grande
E aí tem também essa questão ali do banco de dados, né? De quantos caracteres o banco de dados vai aceitar. Provavelmente vocês já, eu não sei se vocês já trabalharam com banco de dados, mas muitas vezes o pessoal coloca como limite máximo lá 255 de caracteres, né? Então aqui já não caberia um hash desse tamanho aqui, né? Teria que fazer algumas alterações. Então tem algumas peculiaridades aí para determinado tipo de tecnologia que tu vai usar, tá? Tá, então assim, ó, referente a hash, tá? Então o que, que a gente tem sobre hash? Então, é uma forma ali de criptografia não reversível, ou seja, se transforma a string em hash e não tem como fazer um rollback através do hash, né? Então, através do hash, em teoria, você não deveria conseguir fazer um rollback. Como é que é feita essa quebra aqui? Lembrando, é feito uma comparação de palavras. Então, pega uma lista de palavras transformada em hash e feita uma comparação entre elas para tentar identificar a palavra resultante. Mas não tem, assim, eu não consigo fazer o rollback direto, assim como é feito com a criptografia, né? Então, por exemplo, aqui na criptografia, ó, eu criptografei aqui, ó, lembrando, isso aqui é um exemplo de AES. Lembra que a gente comentou na última aula, AES é criptografia simétrica, tá? Até vou me aprofundar um pouco mais nisso, como o colega ali comentou. O AES, como ele é simétrico, ele cifra e decifra com a mesma chave, né? Lembrem disso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu nome é Franz. Aí, beleza, gerou essa criptografia aqui. Aí, se eu pegar esse texto aqui e for tentar fazer o decrypt, eu vou precisar colocar uma senha aqui, né? Então, por exemplo, se eu botar uma senha diferente, ele não vai conseguir. Eu vou ter que colocar a mesma chave aqui, ó, para fazer o decrypt. Então, aqui já é um sistema de criptografia simétrico, onde eu uso a mesma chave para criptografar o texto e a mesma chave para descriptografar o texto. Deixa eu ver se eu consigo achar um modelo. Aqui, ó, aqui a gente tem um RSA. O RSA ele já é diferente do AES, por quê? O AES ele é aquilo que a gente comentou, ele cifra e decifra com a mesma chave, então ele tem aquele conceito de algoritmo simétrico, tá? Já o RSA, ele tem aquele conceito de chave pública e chave privada. Então ele é um algoritmo assimétrico. É isso que é importante a gente saber. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma chave pública e uma chave privada, né? Então, por exemplo, vou colocar, sei lá, meu nome é Fran. Vou usar o mesmo exemplo aqui. Aí vamos supor que a gente vai cifrar, tá? Com a chave pública. Deixa eu ficar aqui. Aí aqui ele me gera um output, uma saída, né? Aí eu vou colocar a chave privada para descriptografar, né? Já que eu cifrei com a chave pública. Ó. Então, qual que é a diferença do processo aqui, ó? Aqui, quando é um algoritmo simétrico, eu vou usar a mesma chave para criptografar e a mesma chave para descriptografar. Quando é um algoritmo assimétrico, eu vou usar uma chave, né? Lembra que a gente comentou que a gente vai ter duas ou mais chaves? Então, eu vou usar uma chave para cifrar e outra chave para descriptografar. Então, aqui eu usei minha chave pública para cifrar. Então, eu peguei meu nome é Franz. Botei minha chave pública, criptografei e tive esse resultado aqui, ó. Aí eu mandei essa chave, vamos supor que eu mandei esse texto lá para o Arthur, por exemplo, mandei aqui encriptado, e o Arthur vai conseguir descriptografar com a chave privada dele aqui, e vai conseguir ler a mensagem, tá? E aí, como eu comentei, não tem muito assim, muitas vezes as pessoas confundem assim, do tipo, então a chave pública é sempre qual criptografa e a privada é sempre que descriptografa. Não necessariamente, tá? Isso aí pode trocar. Então, não necessariamente a pública criptografa ou a privada criptografa. O que é necessário é que uma faz uma coisa, a outra faz outra coisa.
Se tá criptografando com a privada, descriptografa com a pública. Se está criptografando com a pública, descriptografa com a privada. Tá? Então tem só essa questão aqui que a gente precisa pontuar. Tá? E aí, uma coisa que é importante a gente entender é por que surgiu esse cara, né? Por que a gente não ficou só com esse cara aqui? Aí a gente volta para aquele exemplo que eu dei na aula passada. Qual que é o problema aqui? Vamos supor que eu quero ter uma comunicação, sei lá, criptografada. Então eu quero falar assim, ó, sei lá, para manter a confidencialidade, eu quero mandar eu quero falar a nota dos alunos, né, para que nenhum outro aluno consiga ver essa mensagem, vamos supor. Aí, beleza, encriptei, tá? Aí tá aqui a mensagem. Só que qual que é o problema aqui, né? Eu tenho uma mensagem encriptada e eu tenho uma chave única aqui. Então, quando eu for mandar essa mensagem, ele vai precisar, né, que eu passe para ele essa chave. E aí ele vai ter que ir lá, colocar a mensagem criptografada e pegar a chave que eu mandar para ele. Qual que é o problema aqui? Esse compartilhamento de chave. Como é que eu vou fazer esse compartilhamento de chave de maneira segura? Tá? Aqui envolve alguns problemas. Que, por exemplo, cara, eu vou mandar essa chave por e-mail. Tipo, é aquilo, assim, às vezes a gente até entra num dilema, né? Por exemplo, assim, eu, por exemplo, que trabalhei muito tempo fazendo análise de segurança de empresas, né? Aí muitas vezes a gente criptografava o relatório e tinha que mandar para o cliente. Aí tu tinha que mandar o relatório e mandar a chave por outro canal. Porque não adianta nada eu mandar o relatório e mandar a chave no mesmo e-mail, sabe? Tipo, quem pegar aquele e-mail vai conseguir ler, sabe? Tipo, é a mesma coisa mandar descriptografado, sabe? Não faz diferença nenhuma eu mandar a informação ali e mandar a chave junto, entendeu? Então a gente tem esse problema já de transmissão de chave. Então, um desses caminhos seria, por exemplo, eu mandar para o texto encriptado, deixar lá no aula, então mandar ali para o aula para ele, e mandar a chave secreta por e-mail, um canal separado, né? Mas aqui eu teria que ter muito cuidado nessa parte de, né, tramitação da chave. Agora, vamos supor que eu quero fazer isso com uma criptografia assimétrica, porque daí eu resolvo esse problema do compartilhamento da chave. Porque vamos supor assim, ó, eu vou dizer assim, olha, vou pegar a mensagem aqui, tá? E vou dizer assim, ó, tem uma chave aqui para vocês usar, tá? Essa chave é de vocês. Vamos supor aqui, ó, eu vou pegar e vou criptografar agora com a minha chave privada aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, essa chave é minha, privada. E vocês vão ter acesso à minha chave pública. Que chave pública eu vou conceder para todos os alunos. Porque daí o que acontece? Eu mando a mensagem para vocês, vocês têm a chave pública, vocês conseguem decriptar. Então, eu vou pegar aqui. Vou criptografar com a minha chave privada aqui e vou encriptar. Peraí, que deu um BO aqui. Eu devo a chave pública mesmo. Aí eu criptografei aqui, por exemplo. E aí eu vou disponibilizar para vocês lá, tá? A outra chave para que vocês possam fazer o decrypt. Então, o que acontece? Eu vou chegar aqui, vamos supor que eu vou chegar aqui no aula e vou botar aqui, ó, sei lá, vou criar um arquivo aqui. Chave para visualizar mensagens criptografadas. Aí eu vou criptar mensagens para vocês com uma chave e vocês vão ter a chave para vocês obterem, para vocês decriptar a mensagem, tá? O que eu resolvo com isso? Eu resolvo essa questão de compartilhamento de chave, porque eu não preciso ficar toda hora mandando a chave para vocês. Vocês já vão ter a chave lá, entendeu? Vocês vão ter uma chave única de vocês. Vocês não necessariamente vão precisar ficar compartilhando a mesma chave e o perigo dessa chave vazar. Então é por isso que o algoritmo de chave assimétrica ele resolve esse problema de compartilhamento de chaves, porque eu não preciso ficar compartilhando a mesma chave, eu tenho menos risco dessa chave vazar, consequentemente eu tenho mais segurança durante as comunicações. Então essa é a principal diferença entre eu usar um algoritmo simétrico, que usa a mesma chave, para um algoritmo assimétrico, que usa duas ou mais chaves, né, para resolver esse problema de compartilhamento de chave, tá? Então essa seria a principal diferença entre eles. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Que nem o AES
que é um algoritmo simétrico, e o RSA, que é um algoritmo assimétrico, tá? Só para evidenciar para vocês, mas o importante é vocês terem esse conceito bem claro, tá? Do algoritmo simétrico é aquele que usa a mesma chave para criptografar e para decriptografar, e o assimétrico usa uma chave para criptografar e usa outra chave para decriptografar, tá? Que ele precisa ter duas ou mais chaves ali para fazer esse processo. Depende, porque como eu comentei, depende de qual chave ele criptografou. Então, por exemplo, assim, ó, se eu criptografar um arquivo com a minha chave privada, tu vai conseguir ler ele com a minha chave pública. Então, isso tu vai conseguir. Agora, vamos supor que eu criptografo o arquivo com a minha chave pública e tu tem a chave pública só. Tu não vai conseguir descriptografar. Porque enquanto uma cifra, a outra decifra. E o principal conceito que vocês têm que ter claro é o porquê que surgiu essa nova modalidade de algoritmos, tá? Que é para, de fato, resolver esse problema de compartilhamento de chaves, que é um problema até hoje, tá? Que é um problema que é complicado, tu ter que ficar compartilhando uma informação confidencial ali, tá? Dessa maneira, tá? Então, como eu até comentei, o SSL, que é esse processo aqui, ó, você pode ver que eu tô com uma conexão segura, tá? Como é que é feito esse processo aqui? Ele basicamente usa essas duas tecnologias ao mesmo tempo. Por quê? Porque o servidor que eu acesso aqui, ele tem uma chave privada, que fica só lá dentro do servidor, e ele nos concede ali a chave pública, que é a chave que o nosso browser usa para conseguir acessar esse site de forma segura. Só que para o servidor nos mandar a chave pública de maneira tranquila ali, para que isso não caia em mãos de browsers adulterados, por exemplo, eles cifram usando um algoritmo simétrico aqui, tá? Então, essa tecnologia de SSL, que é para manter a aplicação segura, ela acaba utilizando ambas tecnologias. Ela usa um algoritmo de chave assimétrica conjunto com chave simétrica, tá? Então é só um case de uso para falar para vocês que vai ter tecnologias que vão utilizar os dois ao mesmo tempo, tá? Isso acontece. Então, porque cada uma tem uma aplicabilidade melhor, né? E aí elas podem acabar se complementando nesse quesito, tá? Então, aqui foi mais para trazer um exemplo, tá? Porque, tipo assim, para vocês terem um caso bem real, assim, onde é usado essas duas criptografias, que provavelmente a gente muitas vezes não faz ideia, né? Então, por exemplo, quando a gente acessa uma aplicação que para ela está segura, a gente está utilizando a criptografia lá do servidor, né? Então, existe essa comunicação entre a chave do teu browser com o servidor, que é a aplicação web que tu está acessando, tá? Então, é um caso de uso aí que usa essas duas tecnologias em conjunto. O que acontece? Se eu vazar uma chave simétrica aqui, eu vou conseguir criptografar e descriptografar. Então, por exemplo, eu ainda vou conseguir me passar pela pessoa. Ela só ler, pelo menos eu não vou conseguir, a pessoa não vai conseguir se passar por mim, entendeu? Então, tipo assim, vai ter problemas ainda? Vai, mas o nível de acesso vai ser menor, entendeu? Aqui, ó. A gente tem esse hash aqui, tá? Esse hash aqui é Francis, em MD5. O que acontece? Vamos supor que esse é o hash que eu quero descobrir, tá? Aí como é que é o processo que aquela solução lá usa para quebrar? Essa que eu tinha mostrado para vocês aqui. Ele pega uma lista de palavras, então ele vai pegar várias palavras aqui, sei lá, tipo teste, e aí ele vai fazendo o hash e comparando. Então, por exemplo, se eu pegar teste e gerar um hash, ele vai gerar esse cara aqui. Aí vamos supor aqui, ó. Beleza, eu gerei esse cara aqui. Aí ele vai fazer um comparativo. Se esses caras são iguais. Aí ele vai ver que não são. Então ele vai pegar a outra palavra da lista lá e vai criptografar. E vai fazer isso e vai comparando com essa palavra. Provavelmente, o que acontece aqui, tá, gente? Se eu pegar essa criptografia aqui, ó, e botar essa palavra aqui, ó, Francis lá, provavelmente ele não vai ser quebrado.
porque a palavra Francis não vai estar aqui nessa lista, entendeu? Porque o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um ataque meio que de força bruta ali, que a gente chama de Rainbow Table, que é fazer uma tabela de hash, tá? Que é tipo, tu pegar uma palavra, fazer o hash, comparar. Provavelmente, se eu pegar a palavra Francis e fizer um hash, não vai estar aqui, a não ser que eu coloque a palavra Francis na lista aqui, entendeu? Então, o que ele faz é pegar a palavra ali, gera o hash e compara, e fica comparando. 1, 2, 3, 4, 5 tá na lista, tá? Essa palavra, ela tá dentro dessa lista aqui, por isso que eu consegui quebrar ela. Mas se eu pegar uma palavra que não tá na lista, ela não iria quebrar, ou eu teria que colocar a palavra na lista aqui, tá? Então, ele basicamente, ele fica, tipo, fazendo uma força bruta, só que ele gera o hash e faz a comparação, tá? Então esse é assim que é feito o ataque, tá? Tipo assim, o que acontece? Se eu tiver... se eu não tiver tanta informação, por exemplo, de qual hash vai ficar bem complicado eu quebrar, porque, como eu comentei, isso aqui que a gente quebrou em 2 segundos, tá? Foi menos de 2 segundos. Isso aqui, se eu não passo ali o tipo de hash, ele iria ficar tentando vários tipos de hash e demoraria um tempão, tá? Para quebrar. Então, se eu não tiver informação, eu vou quebrar, mas vai demorar bastante. Então acaba dificultando ali o ataque, né? É que muitas vezes, tipo assim, o tamanho pode entregar um hash, né? Então, por exemplo, tu olha essa questão, tu olha o MD5 aqui, o MD5 tá, ele tem que 128 bits aqui, é esse cara aqui, então já sei, sabe? Tipo, então o SHA-1 tem tantos, então isso aqui acaba quebrando, sabe? Tipo, entregando qual hash é. Mas, claro, a gente tem, por exemplo, a gente tem o SHA-1 256, tem alguns outros hashes de tamanho 256 além do SHA-1, que acaba dificultando daí saber qual hash é, entendeu? Para quebrar. Eu uso uma lista de palavras para encontrar o mesmo hash, né? Aqui vai ter um monte de palavras aqui comuns, né? Aqui tem senhas padrões aqui que o pessoal normalmente usa. Por isso que 1, 2, 3, 4, 5 tá aqui, entendeu? Eu ia pegar isso aqui, botar qualquer coisa aqui, ó. O tamanho que for, tá? Vai dar o mesmo tamanho de hash, ó. Esse que é a questão do hash, ó. Tipo assim, diferente do tamanho da string que eu for colocar, vai dar o mesmo tamanho de hash. Vai dar o mesmo tamanho de hash. Então, por isso que acaba sendo alguns hashes de tamanho menor acabam sendo bem suscetíveis a colisões, né? Porque a gente, pô, imagina a infinidade de palavras que a gente pode gerar com diversos hashes, uma hora vai dar uma colisão, entendeu? Tipo, hash várias vezes. Sim, tá? Tu pode usar, por exemplo, até tu pode criptografar um hash, tá? Isso, que nem eu te falei, existe vários casos de uso, tá? Então, existe casos de uso que a gente usa criptografia simétrica junto com criptografia assimétrica, como o caso de criptografia SSL que a gente vê nos browsers. Existe caso que a gente usa criptografia em cima de hash, tá? Então, tem como fazer isso tudo aí. Qual que é o problema disso aí? Custo para te fazer o rollback depois, né, cara? Porque é aquilo, né? Tu tem que ter um... Qual que é a questão da criptografia, né? Porque a criptografia, ela precisa ser rápida para te conseguir obter aquela informação, né? Rápido, sem precisar ficar muito tempo, né? Então, por exemplo, vamos supor que tu criptografou uma mensagem ali que só para te decifrar é 20 minutos de tanta criptografia que tu colocou ali, né? Então, tem vários quesitos ali, né? Que vai depender, né? Claro, se tu não tem tanta prioridade à velocidade ali, você pode colocar alguns algoritmos mais robustos. Às vezes, alguns algoritmos mais seguros são mais lentos, né? Até para essa questão de cálculo de criptografia. Então, tem várias variáveis aí que a gente precisa olhar quando a gente vai escolher um algoritmo de criptografia que vai ser usado, tá? Então, por exemplo, tem algoritmos de criptografia que são melhores usados para dados que vão ficar armazenados em repouso, né? Assim como tem melhores algoritmos de criptografia para dados que vão ficar trafegando, né? Então, por exemplo, informações que estão trafegando numa rede, alguns algoritmos de criptografia são melhores para esse caso. Então, vai variar muito da necessidade que tu vai ter, né? Vai variar bastante aí. Beleza. O Argon 2 ele é o mais robusto aqui, tá? Vocês podem ver aqui que eu tenho
o que esses caras eles são usados? Esses caras aqui, o Bcrypt e o Argon, eles são referências quando a gente fala de senha, tá? Então, você tem que pensar que quando a gente fala de senha, a gente, tipo, hoje a referência, assim, as boas práticas é usar um desses caras aqui, tá? Então, vamos supor que eu quero colocar minha senha aqui, francis@123, tá? E vocês podem ver aqui que tem várias informações, tá? Isso tudo aqui vai mudar o tamanho. Isso aqui tudo vai mudar o hash. Então, vocês podem já ver que lá no MD5 eu não tinha esse poder de personalização, né? Viram lá? Aqui não, aqui eu já tenho várias variáveis que eu posso alterar. Eu posso aumentar o tamanho do hash, eu posso aumentar a quantidade de interação que ele vai ter, o custo de memória para gerar esse hash, questão de paralelismo, colocar algum salt number, sei lá, colocar o meu salt vai ser AB e gerar um hash com isso aqui. Vai ter que ser um... e aqui a gente tem um hash gerado, né? Olha como ele já é bem mais... Ele é diferente do output ali de MD5, porque aqui ele já traz os parâmetros que foram utilizados. E aqui a gente tem um hash, ó. Aí o que tu vai precisar fazer? Tu vai ter que, né, ter essas informações salvas lá, por exemplo. Vamos supor que a gente vai usar isso numa aplicação, tá? Eu até, como comentei, eu apresentei esses dois hashes lá nessa outra disciplina. Teve alguns colegas que já tinham até implementado no serviço e essas informações elas vão precisar estar em algum lugar, né? Não sei se no código ali da aplicação ou no banco de dados, né? Vai dependendo da implementação ali, para que você possa fazer, né, essa informação. Também dá para você colocar, né, isso já armazenado lá no banco, né? Então tudo aqui, onde você vai ter aqui essas variáveis que fizeram o gerar esse hash. E aí o que acontece? Vocês podem ver aqui que tem várias variáveis que mudam o valor desse hash. O que acaba facilitando isso? Dá muito mais segurança, porque tu tem menos risco de colisão, porque tu tem várias variáveis, não é só uma string que tu gera um hash. Não, vocês viram que eu coloco um salt number, vocês viram que eu coloco uma questão de paralelismo, custo de memória, quantidade de interação e ainda eu consigo editar o tamanho do hash. Então eu tenho muitas variáveis para personalizar. Isso acaba, né, dando uma segurança muito superior comparado a outros hashes no quesito aí de senhas, tá? Então esse aqui é referência quando a gente fala de armazenamento de senhas. E tem o Bcrypt também, tá? Que ele basicamente o que edita é a quantidade de rounds que ele usa aqui para encriptar, tá? Então, por padrão, é 10, se eu não me engano. Mas tu pode alterar essa quantidade de rounds aqui, fazendo com que tu tenha também uma variável de personalização ali, gerando mais segurança, tá? No processo de geração de hash, tá? Aí, consequentemente, esse vai ser mais rápido, né? Porque esse tem mais variáveis. Então, tem... as vantagens dele são essas possibilidades de terem variáveis adicionais, tá? Para gerar hashes de maneira mais segura. Acontece, tipo, o MD5, o SHA-1, por exemplo, todas as linguagens de programação têm funções já que implementam o SHA-1 lá, sabe? Então, tipo, e aí, até há um tempo atrás, quando eu implementei Bcrypt, faz acho uns 3 anos, não tinha ainda a função nativa. Hoje já tem, tá? Hoje já tem Argon 2 e Bcrypt com função nativas em praticamente todas as linguagens de programação. É bem simples, tá? Você vai ver um exemplo de código implementando Bcrypt, é tipo, chamando a função e passando a senha que tu quer e os parâmetros, tá? Então, hoje em dia, como já tem as bibliotecas prontas, acaba ficando bem fácil para o desenvolvedor ali implementar.